Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para este sábado, 10 de fevereiro de 2024, para os jogos do Campeonato Holandês e do Campeonato Turco. Se você não é inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva, ative o sininho das notificações e deixe o seu like aí no final desse vídeo, no final desse conteúdo, se fizer aí sentido para você, fechou? Então vamos lá, vamos analisar os jogos desse sabadão. Bom, e dando início aqui neste sabadão, a gente começa às 10 horas da manhã com o Fatih Karagümrük e Pendigspor pela Superliga da Turquia. Dois times que estão ali lado a lado na tabela de classificação, na parte de baixo aí da tabela. O Karagümrük, 17º colocado do campeonato, recebe o Pendigspor, 16º colocado da competição. Bom, trazendo a tabela de classificação aqui para vocês conseguem ver que o Pendigspor está ali com 26 pontos conquistados, 6 vitórias, 8 empates e 10 derrotas no campeonato. E o Karagümrük, uma posição abaixo, na 17ª colocação, com 24 pontos somados até aqui, 6 vitórias, 6 empates e 6 derrotas dentro do campeonato. 2 pontos apenas separam aí o Fatih Karagümrük do Pendigspor na tabela de classificação. Ou seja, esse jogo aqui é um jogo de disputa direta, um jogo ali que vale 3 pontos e que tanto para o Karagümrük conquistando esses 3 pontos pode estar passando aí o Pendigspor na tabela de classificação, quanto para o Pendigspor pode estar aí subindo posições na tabela de classificação. Bom, no mercado de escanteios a gente tem duas equipes aqui que não produzem muito em escanteios dentro do campeonato turco. Tem médias inclusive bem parecidas dentro do campeonato. O Karagümrük tem uma média de marcados e sofridos de 8,2 dentro da competição e o Pendigspor tem uma média de 8,9 em escanteios dentre marcados e sofridos. Nesse jogo aqui a gente vai estar tentando buscar aí exatamente a média desses times dentro do campeonato, o acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 cantos para Karagümrük e Pendigspor, para estar saindo aí pelo menos 8 escanteios nessa partida. E o próximo jogo de hoje fica por conta da segunda divisão holandesa. O Cambuur recebe em casa o VVV, dois times que estão ali em lados opostos da tabela de classificação. O Cambuur, 11º colocado do campeonato, recebe em casa o VVV, 7º colocado da competição. Bom, galera, a gente tá falando aqui de um jogo da segunda divisão holandesa. O Cambuur, inclusive, jogou no meio da semana, jogou na quarta-feira contra o Vitesse, time que tá aí na primeira divisão da Holanda. Venceu o jogo contra o Vitesse e se encaminhou aí para a próxima fase da Copa Holandesa. Então, é um clube que jogou no meio da semana, por isso esse jogo está acontecendo, obviamente, no sábado. Geralmente, os jogos da segunda divisão holandesa acontecem na sexta-feira, todos os jogos. 9 jogos acontecem simultâneos, mas por esse fato aí do Cambuur ter jogado no meio da semana, esse jogo está acontecendo hoje no sabadão. Bom, o VVV está aqui, 7º colocado da segunda divisão holandesa com 36 pontos somados, 10 vitórias, 6 empates e 8 derrotas dentro do campeonato. E o Cambuur, 11º colocado do campeonato com 35 pontos, 10 vitórias, 5 empates e 8 derrotas dentro da competição. Ou seja, são 4 colocações a mais que o VVV e apenas 1 ponto separa aí esses dois times na tabela de classificação. O Cambuur está ali atrás do nosso querido Maastricht, do Jong AZ e do NEC, e logo em seguida o VVV na 7ª colocação do campeonato. No mercado de escanteios a gente está falando aqui de duas equipes que uma tem um bom volume de escanteios, uma boa média de escanteios dentro do campeonato, e a outra nem tanto assim. O Cambuur, jogando dentro de casa, tem uma média entre marcados e sofridos de 12,4 em escanteios dentro da competição, dentro da segunda divisão holandesa. Um dos clubes com maiores médias entre marcados e sofridos como mandante dentro deste campeonato, sendo aí a seu favor uma média de 7 escanteios dentro do campeonato e de 5,4 em escanteios de oportunidades cedidas. Uma equipe que produz muito, que voluma muito
em seus ataques, mas que também cede muitas oportunidades de canto de escanteios para os seus adversários. O VVV já é uma equipe que tem uma média um pouco mais equilibrada, tem uma média aí entre marcados e sofridos de 9,3 dentro do campeonato. Para essa partida aqui, para esse jogo, eu deixo de sugestão para vocês o acima de 9,5 cantos, mais de 9,5 cantos. Gosto desse jogo para o mercado de escanteios e é essa minha sugestão para vocês. Cambur e VVV acima de 9,5 cantos. E o nosso próximo jogo de hoje fica por conta de Galatasaray e Istambul Basaksehir, dois times que estão ali na parte de cima da tabela de classificação. O Galatasaray, vice-líder do campeonato, recebe o 8º colocado da competição, o Basaksehir. Trazendo para vocês a tabela de classificação, a gente consegue ver que o Galatasaray está ali empatado com 63 pontos com o líder Fenerbahçe, com 20 vitórias, 3 empates e 1 derrota dentro do campeonato. Também é o mesmo número de vitórias, empates e derrotas do Fenerbahçe. Dois times que vem fazendo aí um excelente campeonato turco, muito acima da média, duas equipes que estão aí brigando por esse título diretamente. O Istambul Basaksehir está ali na 8ª colocação, um pouco abaixo, com 33 pontos conquistados em 25 rodadas, 9 vitórias, 6 empates e 9 derrotas dentro da competição. Bom, galera, a gente tá falando aqui de duas equipes que jogaram no meio da semana. O Galatasaray jogou na terça-feira pela Copa da Turquia e o Istambul Basaksehir jogou na quarta-feira também pela Copa da Turquia. No mercado de escanteios, a gente tá falando aqui de duas equipes que tem médias muito boas dentro do mercado de escanteios. O Galatasaray tem uma média aí entre marcados e sofridos de 12,1 quando joga como mandante, uma equipe que tem uma média muito acima da média para o campeonato turco. Somente a seu favor, o Galatasaray tem uma média aí de 9 escanteios, é realmente uma máquina de fazer escanteios. O Galatasaray é uma equipe que voluma muito dentro do campeonato turco e tem uma excelente média aí pra gente no mercado de escanteios. Quando a gente fala aqui da média de escanteios cedidos do Galatasaray, é uma equipe que voluma muito em escanteios, mas que não permite tanto volume assim do time adversário, dando aí ao seu adversário uma média de 3,1 em escanteios dentro da competição. O Istambul Basaksehir já é uma equipe que é muito mais equilibrada dentro do mercado de escanteios jogando fora de casa, mas a gente dá um foco aqui principalmente a média de escanteios cedidos ao seu adversário, tendo uma média aí de 6,6 escanteios cedidos na competição. Para esse jogo aqui a gente consegue ver que ambas as equipes costumam cumprir as suas linhas de escanteios e eu deixo de sugestão para vocês aí levar esse jogo pro ao vivo e tentar buscar aí pelo menos 9 escanteios para Galatasaray e Istambul Basaksehir. O acima de 8,5, mais de 8,5 cantos é a minha sugestão para essa partida. Agora, pela primeira divisão holandesa, o Almere City recebe em casa o AZ Alkmaar, quarto colocado da competição. A gente trouxe aqui a tabela de classificação. O Almere City se encontra na 12ª colocação do campeonato, com 23 pontos conquistados até aqui no campeonato. E o AZ Alkmaar, quarto colocado da competição, com 35 pontos conquistados, 10 vitórias, 5 empates e 5 derrotas até aqui. Bom, no mercado de escanteios a gente está falando de duas equipes que não têm médias tão altas assim na competição. A gente tem o Almere City jogando dentro de casa com uma média entre marcados e sofridos de 9,3 em escanteios. E o AZ Alkmaar, um dos times com as menores médias de visitante no mercado de escanteios da primeira divisão holandesa, tem uma média aí entre marcados e sofridos de 7,8 em escanteios dentro do campeonato. Para esse jogo não tem muito segredo, a gente vai tentar buscar aí a linha que essas equipes mais costumam cumprir dentro da competição. O acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 cantos, é a minha sugestão para Almere City e AZ Alkmaar. E o último jogo de hoje fica por conta também da primeira divisão holandesa. O Heracles recebe em casa o Vitesse, dois times que estão aí na segunda parte, na segunda metade da tabela de classificação. Trazendo para vocês a tabela de classificação, a gente consegue ver que o Vitesse é o último colocado do campeonato, com 12 pontos conquistados, 3 vitórias apenas, 3 empates e 14 derrotas em 21 rodadas até aqui. E o Heracles um pouco mais acima, 15º colocado da primeira divisão holandesa, 19 pontos conquistados, 5 vitórias,
4 empates e 11 derrotas dentro do campeonato. Bom, a gente está falando aqui de um time que teve uma semana inteira de treinamento, como o Heracles, e o Vitesse, que jogou no meio da semana, jogou pela Copa dos Países Baixos, a Copa holandesa, e não teve aí tantos dias assim de descanso e jogou no meio da semana. Bom, para essa partida aqui, a minha sugestão para vocês é o acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 cantos para Heracles e Vitesse.